Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Algumas coisas somente nós podemos fazer pelo outro. Se estiver em seu alcance, faça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Há um bem que só tu podes fazer. Mensagem para o dia 18 de junho. Então ele explicou: Este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito é que ele cumprirá sua missão. Oráculo do Senhor. Zacarias 4, versículo 6. Filho querido, foste criado com um dom único. Ninguém pode viver o que tu deves viver, amar como tu podes amar, consolar como só tu sabes. Tu és insubstituível no projeto de Deus. Muitas vezes te compara com outros, esquecendo que cada um tem uma missão particular. Eu quero te ajudar a descobrir o teu lugar com alegria e verdade. Nesta noite, silencia a comparação e escuta a voz do céu dizendo: Filho amado, eu preciso de ti. E dorme com esse sentido profundo no coração. Palavra-chave: amado. É por amor a nós que Deus nos convida a participar de todo o seu projeto na continuação da criação. Ele criou tudo, mas tudo vem se replicando. As primeiras árvores que Deus criou já não existem mais. Tem outras que foram cortadas, foram plantadas, replantadas, algumas enxertadas. O primeiro homem que Deus criou já não existem mais. Houve uma reprodução e chegamos onde estamos hoje. Então, nós participamos nesse processo todo. E também no projeto de salvação da humanidade. O sacrifício de Jesus foi muito mais do que suficiente para nos salvar. Mas ele conta com a nossa participação. Jesus poderia ter se encarnado, poderia ter vindo ao mundo, poderia ter encontrado outras formas, mas ele aceitou vir. Um pequeno embrião dentro do ventre de Maria Santíssima, que o gerou por 9 meses. Ele nasceu, foi um bebezinho, aprendeu a andar, aprendeu a falar. Ele passou por tudo isso. Ele aceitou fazer parte verdadeiramente da nossa existência. Por quê? Porque nos ama. Porque quer estar junto de nós. Quer experimentar do que nós vivemos. Quando ele sentiu dor, quando ele sentiu tristeza, quando ele sentiu fome, quando ele teve sede, quando ele se alegrou. Porque sim, Jesus também teve suas alegrias aqui. Ele teve amigos. Ele amava Lázaro e as irmãs de Lázaro. Tanto que quando ele chega e Lázaro está morto, mesmo ele sabendo que o iria ressuscitar, ele chorou. Ele sentiu uma tristeza, porque afinal de contas, Lázaro não está ali. E provavelmente Jesus sentiu também que, ao ressuscitar Lázaro, isso traria, isso colocaria um alvo também em Lázaro, porque pouco tempo depois da ressurreição de Lázaro, houveram aqueles que queriam assassinar a Lázaro.
para dizer que não houve ressurreição nenhuma, tanto é que o homem está morto, né? Então, para dar um descrédito na ação de Jesus, pensavam e maquinavam também para assassinar Lázaro. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que conforme ele se aproximava de algumas pessoas, era um relacionamento bom, uma amizade gostosa, mas aqueles que eram inimigos de Jesus, por inveja, por maldade, por incompreensão, por um tanto de sentimento ruim, quem era amigo de Jesus automaticamente se transformava em inimigo dessas pessoas. Não que Lázaro tinha raiva dos outros, mas ele se tornou inimigo porque os outros não gostavam dele. Na verdade, não é que Lázaro se tornou inimigo, mas se tornou alvo dessa maldade. Então, esses que não gostavam de Jesus, que perseguiam e desejavam a morte dele, passaram a também querer a morte de Lázaro, pelo simples fato de estar próximo de Jesus, por ter sido mais um a comprovar todos os sinais de Jesus, para ser mais um que comprovava que Jesus era, então, Filho de Deus. E hoje não é diferente. Hoje, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós buscamos cumprir a vontade de Deus, aqueles mesmos que odiavam Jesus no passado, hoje aparentemente não estão aqui, mas quem odiava Jesus e influenciava as pessoas da época, continua por aqui influenciando as pessoas na nossa atualidade a não gostar de nós, porque nós somos amigos de Jesus, porque nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Então, infelizmente, aquilo que aconteceu no passado continua acontecendo até hoje. Mas falando aqui do que Jesus espera de nós, no dia a dia, no trabalho, você é substituível. Então, você morreu, tem outro no seu lugar. Você foi mandado embora, no dia seguinte tem outro no seu lugar. Em muitos aspectos da vida, em muitos setores da sociedade, todos nós somos substituíveis, somos descartáveis, não temos valor para o mundo. Mas, nos projetos de Deus, quando Deus espera algo de mim, Ele espera de mim. Porque de você, Ele espera uma outra coisa. Veja, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito falante. Deus espera que eu fale também dele, que eu fale dele por ele, que ele possa usar essa facilidade que eu tenho para chegar até as pessoas. Aí você é uma pessoa mais quietinha, mais tímida. Ele vai usar outro dom que ele te deu. Porque sim, o dom que eu tenho foi ele quem me deu. O dom que você tem foi ele quem te deu. O dom que as outras pessoas à nossa volta têm foi Deus quem deu. Porque Deus, enquanto ele está ali projetando tudo, ele já sabe quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Veja só, na sociedade, por que nós temos uma quantidade de médicos, uma quantidade de policiais, uma quantidade de bombeiros, ou uma quantidade de garis, ou uma quantidade de diaristas? Por quê? Precisa de médico, policial, diarista, dentista, gari, precisa de tudo isso. Claro que volta e meia nós vamos encontrar profissionais atuando numa área que você pensa assim, nossa, mas fulano não tem dom para isso. Mas ele está lá, ele está tentando, né, usar apenas da técnica. E você já prestou atenção que estão querendo combater essa ideia de dom? Não, não é dom, não, é só meter a cara e estudar. Só que quando a gente vai lidar com um profissional que ele tem técnica, ele tem o estudo, mas ele não tem dom, o trabalho é diferente. Então,
Podem falar aí os progressistas que não precisa de dom, mas precisa sim, precisa sim. Claro que a gente vai adequando, não é que quem tem dom nasceu sabendo, mas ele estuda, ele aprende, ele viu que não está legal, ele vai enfiar a cara nos estudos, estudar mais e vai pesquisar mais para fazer de um jeito melhor, para atender melhor a clientela. Veja, muitas pessoas podem dar aula, né? Quem sabe ler, automaticamente poderia saber ensinar a escrever. É simples, mas aquela pessoa que tem um dom real, o que ela vai fazer? Ela vai assumir uma turma ou uma criança que seja no particular, alguma coisa assim, ela vai assumir o projeto. Quando ela vê que aquele a quem ela está ensinando não está aprendendo, se ela tem um dom realmente, se foi Deus quem colocou no coração dela esse dom, o que ela vai fazer? Ela vai procurar meios, ela vai ensinar de formas diferentes, de formas mais atrativas, de formas mais coloridas, mais concretas. Ela vai se virar nos 30, porque o dom dela é de ensinar. Então ela ensina de um jeito, não dá certo. Ela vai procurar outra técnica, e vai procurar outra técnica, e vai conversar com esse, vai conversar com aquele, e vai se preocupar com isso. Quando eu dava aula, eu sempre falava, gente, é um desperdício o professor ficar falando do programa lá do Big Brother, porque podia estar conversando a respeito de outras coisas, com tantos alunos com deficiência na aprendizagem, uma defasagem tão grande, e perde tempo falando de coisas inúteis. Por um lado, é claro que a gente não sobrevive apenas do essencial. Nós temos também o acidental. É claro que nós podemos nos divertir, é claro que nós podemos nos descontrair, né? O prazer, o lazer é muito importante também para dar uma leveza na alma. Mas assim, tem conteúdos que não agrega em nada. Então, além de você desviar o foco de coisa importante, você vai para uma coisa muito desnecessária e até mesmo prejudicial. Mas voltemos. Então, de um modo geral, na sociedade, se aquele dentista ali não atender, logo vem outro dentista e atende. E vai fazer um bom trabalho. Às vezes, na nossa paróquia, tem um sacerdote maravilhoso, mas aí o bispo disse para ele ir para outro lugar, deu uma transferência. E nós, enquanto leigos, temos que acatar, temos que aceitar, porque quando o sacerdote assumiu a nossa paróquia, ele já sabia, não era para sempre, ele ia ficar um tempo. Foi o bispo que o trouxe, e será o bispo que irá tirá-lo de nós e levá-lo para outra comunidade. Nós temos que saber aceitar isso. Mas no projeto de Deus é diferente. Quando ele me dá um dom, quando ele me capacita a fazer algo, a ouvir uma pessoa com paciência, a dar bons conselhos, a mostrar o lado bom da vida, a levar o testemunho de Jesus na minha vida para outras pessoas, ele conta comigo. Vamos supor que você passou por uma dificuldade na sua vida. Deus vai contar com você para que você transmita às outras pessoas que naquele tipo de dificuldade que você passou na sua vida, você pode comprovar que Deus age, que Deus se faz presente, que Deus se faz companhia. E quando a pessoa se abre a buscar a presença de Deus, ele vai sentir mesmo naquela situação. Então, Deus nos convida a participar dos seus projetos, dos seus sonhos, até porque nós também somos sonhos e projetos de Deus. Lembra da história do profeta Jonas? Ele não queria ir. Claro que Deus conta com. Ele nos dá o direito do livre-arbítrio. Não estou dizendo que ele não dê. E quando, no assunto de Jonas, a impressão até é que Deus não respeita o livre-arbítrio. Não é isso.
Deus respeitou o livre-arbítrio, mas foi atrás para convencê-lo. Falou, Jonas, eu preciso de você e é de você que eu preciso. É você que tem que ir lá. É você que tem o dom da oratória. É você que vai ter as palavras, o jeito de falar com as pessoas que vai convencê-las. Sim, a ação do Espírito Santo. Mas Deus contava com ele. E ele foi, pregou e a população de Nínive se converteu. Então Deus espera de nós. Ele não me dá algo como enfeite, como desnecessário. E mesmo o enfeite é para tornar algo bonito, é para ornamentar. Muito mais são os talentos que Deus nos deu, as características que nós temos. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre os temperamentos, a gente vê as características. Mas não é só para se apoiar nos defeitos e falar, eu sou assim porque eu sou melancólico. Não. Você tem qualidades que só um melancólico tem. E claro, tem defeitos que só um melancólico tem também. Mas a partir do momento que você é confrontado com essa realidade de um defeito próprio do seu temperamento, você já vai ter um mapa na mão, um norte, para saber quanto ao que você tem que lutar contra você, contra aquilo que está em você que precisa ser domado, que precisa ser orientado, reordenado. Nós temos diversas características, diversas qualidades e também defeitos, mas vamos usar isso da melhor forma possível. Os defeitos, para que servem? Para a gente provar que a gente ama a Deus. Toda vez que eu luto contra um defeito meu, que eu quero acabar com esse defeito meu, que eu quero que morra o homem, ou no caso a mulher velha, para que nasça uma mulher nova nas mãos de Deus, por que eu faço isso? Porque eu amo a Deus. Não é por mim mesma que eu faço. E nem é também só pelas pessoas à minha volta. Porque vamos supor, eu sou uma pessoa ranzinza, eu sou uma pessoa negativa. Para mim, sempre o copo está meio vazio. É claro que eu sou uma pessoa chata, uma pessoa difícil de conviver, né? Mas, normalmente as pessoas estão bem com suas atitudes. Mas, uma pessoa visitada pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem a sua mente iluminada, ela vai perceber que isso faz mal para as pessoas à sua volta. E por amor a Deus, essa pessoa vai parar de ficar olhando as coisas com o pessimismo, porque o pessimismo não é uma lente de Deus, é uma lente lá da concorrência. Então, identificou que a lente não é de Deus, joga fora, essa a gente não quer. Ela está meio grudada, está meio, não quer desgrudar da gente, mas a gente vai insistir. Para arrancar, vai doer, pode até sangrar, mas eu preciso fazer a vontade de Deus. Visitada pelo amor de Deus, percebendo que o amor de Deus me envolve, que a misericórdia de Deus esteve sempre comigo, eu irei ter atos de amor para com esse meu Deus. E esses atos de amor para com o meu Deus interfere no meu jeito de ser, no meu jeito de agir, no meu jeito de interagir com as pessoas à minha volta. Então, parar de olhar com um olhar pessimista para as coisas, que nada vai dar certo, que tudo é difícil. Não, é difícil, mas nós vamos lá. É difícil, mas a gente aguenta. É difícil, mas nós temos Deus na nossa frente. Quem como Deus? Ninguém. Vamos nós. A situação é a mesma, mas a gente encara de forma diferente. E quantas vezes Deus permite que determinadas coisas, situações aconteçam à nossa volta, esperando que a gente dê a nossa contribuição no processo de melhora, no processo de restauração, no processo de reconstrução daquela pessoa, daquela situação à nossa volta. Às vezes, um olhar mais demorado que nós conseguimos dar. Às vezes, uma palavra mais suave que nós conseguimos dar. Às vezes, uma orientação mais firme que nós também conseguimos dar. Então,
uma pessoa que é muito falante, que tem muita tranquilidade no que fala, uma autoridade no que fala, ela vai olhar uma situação, por exemplo, fui visitar um pessoal e eles falam assim, aí eu pergunto, estou assim, deve estar bem, porque não liga para mim. Talvez a maior parte das pessoas vá se render a esses pais e falar, né, os filhos são ingratos mesmo, não entra em contato, não liga mais, né, para os pais. Nossa, como era bom antigamente. Eu, Adélia, me atrevo a falar, então, liga para eles. Talvez eles estejam em problema, talvez eles estejam tão imersos nas atividades do dia a dia e você que está em casa, está aposentado, já tem uma tranquilidade, você tem um pouquinho mais de tempo, né? Você também podia ligar, porque afinal todo relacionamento ele é de mão dupla. Um lado vai, mas o outro lado vem. Então essa história de fulano me esqueceu e você se acomodou. Então sempre vai ter alguém perto da gente que vai nos ouvir bem. Vai ter pessoas que vai nos dar uma chamada boa, nos dar um senso de realidade. Vai ter aqueles que vai silenciar, não vai dizer nada, mas vai colocar em oração de uma forma tão profunda e tão intensa que vai modificar a sua vida. Teve momentos na minha vida que eu tive pessoas, amigas próximas, que por mais que tinha a boca grande igual a mim, não me falaram, não chegaram e falaram assim, Délia, o que você está fazendo? Délia, o que você está aprontando? Não, mas ela se colocou em oração. E tempos depois, quando eu conversei com essa pessoa, eu falei, olha, eu sinto que tudo mudou. Essa pessoa com lágrimas nos olhos me disse, você não sabe o quanto eu rezei por isso. Então, o que será que Deus está esperando de você hoje, dentro dessa situação, lá no teu trabalho, na tua família, na tua paróquia que você participa? Ele quer que você fale algumas verdades? Ele quer que você silencie e obedeça? E trabalhe na conversão daquelas pessoas com a sua humildade? Ou, além de tudo isso, ele conta com uma oração mais intensa e mais fervorosa da sua parte? Quando eu estava ouvindo há poucos dias histórias de Santa Teresinha, tinha umas irmãs ali no Carmelo que como tinha implicância com ela. E ela, além da sua vida de oração, ela tinha uma humildade muito grande. E no leito de morte dela, as irmãs ainda zombavam dela, mas ainda no leito de morte, ela, toda trabalhada na humildade, conseguiu a conversão de muitas. Uma das irmãs se ajoelhou no leito de morte e pediu perdão para Santa Teresinha. Depois de anos e anos, bom, não foram tantos anos assim, porque Santa Teresinha morreu bem jovem, mas depois de muito tempo de uma perseguição, uma implicância dessa irmã, um azedume dessa irmã, nos últimos instantes da vida de Santa Teresinha, não vou me lembrar agora o nome dessa irmã, mas aí a arrogância dela deu lugar à humildade. Ela se ajoelhou, reconhecendo que Santa Teresinha era uma santa de verdade. Pediu perdão. E uma dor crônica que essa irmãzinha azeda trazia consigo, curou-se naquele exato momento, onde acredita-se que foi o primeiro milagre de Santa Teresinha. Nós, nas mãos de Deus, somos insubstituíveis. Ele nos escolheu e nos capacita para determinadas ações, para determinadas intervenções no mundo. Eu não posso dizer qual é a sua missão, mas em oração o Espírito Santo vai te revelar onde é, como é, de que forma é que Deus está contando com você. E sabe por que ele conta com você? Porque ele te ama,
porque Ele tem alta consideração contigo, porque Ele sabe que você é capaz. Não se esqueça disso. É o amor que Deus tem por você que vai permitir a você se sentir útil, sendo servo nas mãos dele. A palavra-chave de hoje é amado. Deus conta comigo, Deus conta contigo, porque Ele nos ama. E enquanto nós estivermos realizando a vontade de Deus, colocando os dons e os talentos que Ele nos deu para transformar o mundo, nós vamos nos realizando ao perceber o quanto Deus pode agir através de nós, o quanto Deus pode tornar desertos em lindos oásis, em lindos jardins floridos. Essa é a imagem que eu vejo agora. Um deserto que se transforma em jardim muito florido, com direito a borboletas e tudo mais. Mas isso se eu e você fizermos de acordo com a vontade dele. Ele tem o plano todo, a nós cabe obedecer. E nós poderemos contemplar com os nossos próprios olhos muitas das bênçãos que Deus quer derramar sobre o mundo através de nós. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.